todos! Voltamos com esse quadro maravilhoso que pode ser usado também para a história da NFL, por que não? A gente não precisa necessariamente fazer longos documentários, mas a gente pode pegar alguns temas, como por exemplo, como que um kicker já foi MVP, ou por que um defensor, 5 motivos pelo qual um defensor não foi mais MVP da liga. E hoje a gente vai falar um dos grandes mistérios que cercam a NFL. Eu estou com essa camisa propositalmente. Essa camisa foi, nesse modelo, óbvio que não essa, usada pelo Dan Marino na temporada de 1984. Naquela temporada, o Dan Marino era tipo o que o Mahomes é hoje em termos de impacto e de impressionar as pessoas com coisas que nunca foram vistas antes. A temporada de 84 do Dan Marino passando a bola, talvez seja a melhor temporada da história de um quarterback. Se a gente for ajustar para inflação, vamos dizer assim, naquela época podia descer a lenha nos jogadores, recebendo passe no próprio quarterback. Então eu acho que aquela temporada tem que ter um lugar especial na história aí do jogo aéreo no futebol americano. Então, o Dan Marino chegou no Super Bowl naquela ocasião contra o San Francisco 49ers e o Joe Montana, e eles perderam o Super Bowl. E depois ele nunca mais voltou. Pois é. E assim, isso acontece. Só a gente pegar em outros esportes, por exemplo, o Mike Trout, que discutivelmente é o melhor jogador de beisebol dos últimos 10 anos, ele sequer chegou a uma World Series. No caso da NBA, a gente tem, sei lá, o Patrick Ewing, por exemplo, nos Knicks, também não venceu um título, chegou até nas finais da NBA, mas não venceu um título. Então, esse tipo de coisa acontece nos esportes coletivos. E aí a gente está aqui para falar justamente os 5 motivos pelo qual o Dan Marino nunca venceu um Super Bowl. E essa camisa que eu estou usando pode ser sua, e com desconto, viu? Para você que me aguenta aqui sempre no canal, vai ter um cupomzinho de desconto no final do vídeo, 25%, e é um baita desconto, 25% nessa camisa da Mitchell & Ness. Vamos começar aqui com o óbvio. Bom, o óbvio é que não depende só do quarterback. Por mais que o quarterback seja peça essencial, ele não significa 100% do resultado. Assim como na Fórmula 1, por exemplo, não depende só do piloto. Vou dar um exemplo, falando especificamente da Fórmula 1, o Senna era um dos melhores pilotos que tinha no grid. Em 1992, o carro da McLaren estava muito atrás da Williams e não tinha o que ele fazer. O Mansell foi campeão com muitas corridas de antecedência. Então, por mais que o quarterback seja a peça que mais impacta no jogo, isso já desde os anos 80 com o Dan Marino, depois dos anos 90 e cada vez mais no limiar aí do século 20 para o século 21, e agora nem se fala, não dá para colocar tudo na conta do quarterback. E vocês vão ver nos outros motivos, mas é muito importante a gente frisar isso. O Dan Marino não é o único grande jogador da história na posição de quarterback ou em outras que se aposentou sem ganhar um Super Bowl. Por exemplo, na posição de running back, a gente tem o Barry Sanders, um dos mais talentosos aí da história. O Walter Payton nos Bears ganhou um só. Então, Larry Fitzgerald não ganhou nenhum, né? Wide receiver. Não é só um jogador que resolve absolutamente tudo. Talvez na NBA um jogador tenha um impacto maior, né? Um LeBron James da vida, um Curry e tal, o Antetokounmpo, o Jokic, mas no futebol americano o quarterback pesa, mas não dá para colocar tudo, absolutamente tudo na conta dele. Então, primeiro motivo é esse, não depende só do quarterback. O segundo motivo é que os chaveamentos não ajudaram o Miami. Vamos para o contexto aqui. Vocês viram ano passado que a defesa do Miami Dolphins foi a pior da NFL em pontos cedidos por jogo jogando fora de casa. Geralmente times que jogam no sul dos Estados Unidos, estão lá no calorzinho, gostoso, quando eles viajam, especialmente em janeiro, nos playoffs, a coisa não costuma engrenar. E os Dolphins, depois de 84, não tiveram a folga absolutamente nenhuma vez. Para falar a verdade, não é só a folga da Conferência Americana que importa aqui ter o mando de campo. É também o fato de que o Buffalo Bills foi um time muito melhor que o Miami Dolphins no final dos anos 80, até talvez a aposentadoria do Dan Marino. O Dan Marino perde 3 vezes para o Jim Kelly em playoffs, ou para o Buffalo Bills, 90, 92 e 95, no último jogo do Don Shula como treinador. Então, tem esse quê também. Os times dos Bills eram melhores. Tinha muito mais jogo terrestre com o Thurman Thomas, tinha um wide receiver nos anos 90 que os Dolphins não tinham com o Andrew Reid, tinha defesa melhor também com o Bruce Smith, líder na história da NFL em sacks. Talvez, enfim, outros fatores contem, mas fato é que o time dos Bills era melhor e os Dolphins não conseguiram dar esse salto por cima de Buffalo e outros times também na Conferência Americana. Não tiveram a folga nenhuma vez. Então já chegavam nos playoffs um pouco como, não necessariamente zebra, mas tendo que remar um pouco mais. Esse pode ser considerado um segundo motivo. O terceiro motivo está um pouco em parte no primeiro. Havia times melhores. Times melhores, ponto. Como eu já falei, existem vários bons quarterbacks na história da NFL que acabaram enfrentando times muito melhores e que a coisa não andou.
e que só eles não dariam conta. Acho que talvez um cara que quase virou o Dan Marino nesse aspecto foi o Peyton Manning. Eu vou usar o exemplo do Peyton Manning justamente para justificar o oposto aqui do Dan Marino não ter vencido um Super Bowl. O Peyton Manning teve um dos melhores ataques da NFL em 2004 com o Indianapolis Colts, o ataque sempre produzindo, Marvin Harrison, papapá, até tinha um bom jogo terrestre, Edwin James. Só que a defesa dos Colts era uma grande bagunça. Claro, o Peyton Manning teve sua parcela de culpa, né, naquele jogo em New England, com neve, interceptações. O Peyton Manning basicamente colocou o Ty Law no Hall da Fama, né? Vamos falar a verdade. Mas, no final das contas, quando a defesa dos Colts melhorou um pouquinho em 2006, com Bob Sanders, safety e tudo mais, aí a coisa realmente engrenou e ajudou bastante o Peyton. Talvez aquela não tenha sido a melhor temporada dele passando a bola, né? Mas em 2006 veio o primeiro título do Peyton Manning com o Indianapolis Colts. Então, o fato é que havia times melhores. O Dan Marino poderia ser, em dado momento, sobretudo no final dos anos 80 e início dos anos 90, o melhor quarterback da liga. Mas os arredores, eles acabavam ficando bastante para trás em relação a vários times da Conferência Americana. No meio dos anos 90 a gente tinha, por exemplo, o Pittsburgh Steelers, no final dos anos 80 o Denver Broncos, também em todo esse período na própria divisão a equipe do Buffalo Bills. Então isso acabou sendo um fator bastante aí complexo que complicou a vida do Dan Marino em playoff. O quarto motivo parece uma grande passada de pano da minha parte, mas é a falta de sorte. Qualquer pessoa bem-sucedida em qualquer área, ela precisa contar com uma pitadinha de sorte. Tipo o elemento X quando faz as meninas super poderosas. A sorte faz parte, não tem como a gente dizer que em nenhum momento a sorte faz parte. E a verdade é que o Dan Marino não teve sorte em vários momentos em pós-temporada. Acho que talvez o grande exemplo seja a temporada 1994. Em 94, o Dan Marino tinha se recuperado de lesão, estava voando baixo, jogando contra uma equipe dos Chargers que não era aquela grande coisa, né? Tanto que foi meio que a Cinderela daquele ano. Chegou no Super Bowl, tomou uma pancada do Steve Young dos 49ers. Mas no jogo de playoff contra Miami, os Dolphins começaram o jogo 21-6 na frente e um San Diego Chargers liderado pelo Sam Humphries, pois é, poderia ter inventado o nome do quarterback dos Chargers que provavelmente acabaria passando. Eles acabaram conseguindo virar a partida, 22-21, numa campanha faltando 3 minutos. Sobrou tempo. Aí o Dan Marino conseguiu colocar o Stoyanovich, que era o kicker dos Dolphins, em alcance de field goal, um chute de 48 jardas, que ele errou. Será que a culpa é do Dan Marino nesse aspecto? Talvez, né? Não fez ponto no segundo tempo. Mas a gente vai para o quinto e último e talvez mais importante fator que responde essa pergunta. Por que o Dan Marino, que é um dos mais talentosos quarterbacks da história, para mim um quarterback top 10, nunca venceu um Super Bowl? Bom, o quinto fator é unidimensionalidade, difícil a palavra, do ataque e defesas ruins. Os Dolphins tiveram uma equipe fantástica quando foram campeões invictos do Super Bowl e uma defesa incrível, chamada No Name Defense, né, porque era um coletivo muito forte. Mas depois o Dan Marino chegar no draft, 83, 84, papapá, no final dos anos 80, a defesa dos Dolphins, que era boa no início dos anos 80, já estava bastante envelhecida e não estava mais rendendo. E nos anos 90, tenho aqui alguns números para vocês, só para citar em específico. Em 88 foi uma das 5 piores em pontos cedidos por jogo. E isso aconteceu também em 1995. O Dan Marino não teve boas defesas, boas peças de verdade para ampará-lo, né? E se a gente for pegar também no final da trajetória dele, era uma pedrinha no sapato. Agora, jogo terrestre, isso definitivamente ele nunca teve. O Dan Marino, depois de 84, não teve nenhum running back All-Pro. Absolutamente nenhum. Vale lembrar que naquela época o running back era muito mais importante que hoje. Então, para contextualizar, em 1992, o Dan Marino teve um dos 5 piores jogos terrestres amparando aí a equipe dos Dolphins. O ataque muitas vezes acabava sendo unidimensional. E aí você junta uma questão que não é nada boa. Uma defesa porosa com um jogo terrestre fraco. O que acaba acontecendo? Seu ataque acaba tendo que passar muito a bola, fica óbvio que você vai passar a bola, e muitas vezes ainda mais óbvio que você está atrás do placar. Então, no final das contas, o desequilíbrio dos times dos Dolphins, parece uma grande passada de pano, mas infelizmente é verdade, acabou colaborando para que o Dan Marino sequer voltasse a um Super Bowl depois da grande temporada de 1984. Então é isso, para rever aqui os 5 motivos que eu separei. Primeiro, que não depende só do quarterback, né, que é meio que aliado ao quinto motivo. Segundo, que os Dolphins, acabar a bateria, mas tudo bem. Segundo, que os Dolphins sequer tiveram folga da AFC, e parece que não, mas a folga é muito importante, e foi muito importante para os Patriots na dinastia, por exemplo, né? Você folgar e jogar em casa nos playoffs, ainda mais para um time que sofria com os elementos da natureza jogando fora de casa, é algo muito importante. O terceiro ponto é que havia times melhores, esse é um fato na Conferência Americana durante todo esse período, de 85 até 99, na aposentadoria do Dan Marino. O
quarto ponto é falta de sorte. O exemplo clássico é a partida de 94 contra uma equipe menos forte, que é o San Diego Chargers daquele ano. E o quinto ponto é unidimensionalidade do ataque com defesas porosas em várias temporadas que o Dan Marino teve aí na NFL. Mas fato é que ele é um dos 10 melhores quarterbacks da liga. Isso pra mim, na história da liga. Isso pra mim é inquestionável, mesmo não tendo um anel. Claro que anel pesa e pesa muito para quarterbacks, mas a gente não pode considerar só isso para analisar a história aí. Como eu disse, a temporada de 84 do Dan Marino, ela é pra mim uma das melhores, se bobear a melhor, contextualizando e ajustando para a inflação na história do futebol americano profissional. E o Dan Marino é um cara pega o de 84, dos anos 80, coloca ele hoje na NFL, ele iria destruir, igualzinho, porque é um cara muito à frente do seu tempo. E para você ter essa camisa, e outras também, lá na Sport América, tem também camisa do Peyton Manning, tem também do Joe Montana, tem do Bo Jackson, essa da Mitchell, você pode usar o seguinte cupom, que vai aparecer na tela, seguinte, US Sports, Sport com S, não E, Sport, US Sports 25, tá na tela aqui, vai lá em sportamerica.com.br, vai na seção aqui dessas camisas, vou colocar o link na descrição, link no primeiro comentário e aproveite para ter essa camisa com descontaço de 25%. É um produto mais caro, obviamente, importado, é lindo, maravilhoso, assim, coisa espetacular essa camisa. Inclusive, eu vou lavar lá a mão e passar um Mon Bijou, sprayzinho assim depois, para correr o risco dela estragar, mas vale bastante a pena. E você que me aguenta tem 25% de desconto, que coisa maravilhosa. Então entre lá, sportamerica.com.br e use o cupom que está aí na descrição, no primeiro comentário e apareceu na tela também, não tem desculpa, tá bom? Entra lá. E é isso, fizemos todo o estrago que podíamos, mas não tanto quanto a AFC fez com o Dan Marino durante aí 15 anos. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.